Oi, eu sou Silmara, esse é o Momentum da Leitura e hoje eu vim trazer um assunto polêmico. Afinal, Jack Torrance é o vilão ou é o antagonista de O Iluminado? E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e mais um vídeo em homenagem ao aniversário do meu autor preferido da vida, o mestre Stephen King, que essa semana, no dia 21 de setembro, completa 73 aninhos. Então, esse mês de setembro, todos os vídeos aqui do canal serão dedicados a ele. E se você também gosta desse autor incrível, já se inscreve no canal e ativa o sininho para me acompanhar nessa homenagem, que ainda tem mais vídeo dele por aqui. E se você também tem curiosidade de conhecer mais o autor, se inscreve também, que a probabilidade de você se apaixonar é muito grande. No vídeo de hoje, então, eu vim trazer um assunto que pode ser considerado uma polêmica, por causa da divergência de opiniões relacionada ao personagem, o Jack Torrance, do livro O Iluminado. E como eu vejo em algumas resenhas esse personagem sendo referido como vilão ou mesmo como antagonista, eu resolvi falar sobre isso por aqui e dar minha opinião. E aproveitando, eu vou fazer uma resenha bem sucinta, bem resumidinha da história. Não vou dar nenhum spoiler durante a resenha, mas depois, quando eu for falar realmente do personagem, vai ter spoilers, mas aí eu vou deixar um aviso bem grande, para se você não quiser pegar nenhum spoiler, você assiste até o final da resenha. E lembrando que quando eu for falar do personagem, eu vou falar exclusivamente do personagem do livro e não da adaptação, porque eles ficaram personagens extremamente diferentes, mas esse é um assunto para outro vídeo. Por enquanto, a gente vai esquecer da adaptação. O Iluminado, então, foi o terceiro livro publicado pelo King em 1977, e essa aqui é a edição da coleção Biblioteca Stephen King, da editora Suma de Letras, e ela tem algumas informações extras no fim do livro, que valem muito como complemento da história. Além de ser uma edição lindíssima, muito caprichada, de capa dura, tem alto relevo, ela é maravilhosa, sou muito apaixonada por essa coleção. Nessa leitura, então, nós conhecemos o personagem Jack Torrance, que é o personagem central aqui desse vídeo, e ele é professor, escritor e é pai do Danny, que é um menininho que tem um dom especial. Ele consegue sentir as pessoas ao redor dele de uma forma bem íntima, bem aprofundada. E o Jack tá passando por um período bem conturbado, bem complicado na vida dele, e ele então decide aceitar a proposta de trabalhar no Hotel Overlook em pleno inverno, que ele fica no meio do nada, com neve para tudo quanto é lado, e como seria um período bem extenso, ele leva a esposa dele, a Wendy, e o filhinho, o Danny, para eles ficarem juntinhos no hotel, isolados de todo mundo. Só que então a família começou a presenciar alguns episódios bem tensos causados por espíritos malignos nesse hotel. E isso começou a influenciar nas próprias atitudes da família, porque aquilo começou a deixar eles bem perturbados. E esse livro, para mim, ele traz o terror em doses homeopáticas. Ele traz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai aumentando. Daqui a pouco o negócio começa a ficar pior, mais tenso, e teve umas partes ali que eu fui inventar de ler de madrugada, que deu aquela sensação meio esquisitinha na barriga, mas nada que me fizesse largar o livro de lado por medo. Só mesmo checar se tinha alguém atrás de mim, prestar mais atenção nos barulhos estranhos da casa, coisas do tipo. Inclusive aquele capítulo do quarto 217, gente, que cagaço. Mas enfim, pra mim o King acertou muito na dose de prolixidade, na descrição dos personagens, nos detalhes da ambientação perfeita, e esse combo pra mim foi bem certeiro e com certeza fez do King o autor tão reconhecido que ele se tornou depois dessa obra, que é uma verdadeira obra de arte. E muito dessa perfeição de caracterizar o personagem do Jack foi por ter baseado o personagem em si mesmo e nas suas experiências pessoais como alcoólatra ou como alcoolista, usando o termo correto. E é aqui que começam os spoilers, as polêmicas e a análise do personagem. Desde o início do livro, a gente sabe que o Jack já se envolveu em algumas situações bem complicadas porque ele estava bêbado. Como, por exemplo, teve um acidente de carro envolvendo uma bicicleta infantil. Ele também já chegou a usar da violência contra um aluno dele, que ele pegou furando as rodas do carro dele. E esse foi o caso, inclusive, que fez com que ele fosse demitido da escola que ele lecionava. E já teve também alguns episódios de agressão no filho, que é o Danny, que é um amorzinho de criança e que ama o pai incondicionalmente. E depois que a família vai pro hotel, a
amaldiçoado, o Overlook, a situação psicológica do Jack piora absurdamente e o poder de influência maligna do hotel nele é muito nítido. E o hotel ele é basicamente um personagem também, ele representa tudo que é de mais podre no ser humano. Ele representa toda a crueldade, assassinatos, suicídios que ocorreram no hotel, fez com que ele ganhasse força suficiente para ter poder no psicológico das pessoas que passavam por ali. E principalmente pessoas que já não tinham a sua sanidade mental bem estruturada. O hotel basicamente conseguia consumir as pessoas que não eram mentalmente sãs. Inclusive, antes do Jack, o primeiro zelador de inverno que trabalhou no hotel assassinou a própria família e depois cometeu suicídio. Foi esse o efeito do hotel na família que ficou isolada nele em pleno inverno. E o efeito que o hotel exerce no Jack se torna bem pior do que nas outras pessoas, justamente por causa desse problema de sanidade mental enfraquecida, por causa do problema dele com o álcool, já que o alcoolismo é uma doença, e assim como asma, diabetes, esquizofrenia ou qualquer outra doença genética, não é algo que o indivíduo consegue controlar. E o alcoolismo em específico afeta diretamente o comportamento e a mentalidade da pessoa. Então, toda a agressividade, impulsividade, violência física ou verbal, bipolaridade e psicose são consequências dessa doença. O que não quer dizer que elas só se manifestam quando o indivíduo consome álcool ou quando ele está sob o efeito dele, porque o fato dele ser dependente também influencia. E períodos de abstinência levam a comportamentos semelhantes. Lembrando que alcoolismo é uma doença, embriaguez não é uma doença. Além disso, o alcoolismo é uma doença que depende de 3 fatores. A genética, que foi algo que eu citei que a gente não controla, assim como a nossa cor da pele. Segundo, seria o meio social em que se vive. E terceiro, o próprio indivíduo. E o meio que o Jack viveu era ver com muita frequência o próprio pai, que aparentemente também era alcoólatra, ser extremamente violento com a esposa, que é a mãe do Jack. E isso sem absolutamente nenhum motivo, como no episódio lá que ele bate nela 7 vezes com uma bengala. Então ele era retratado como uma pessoa extremamente violenta e que inclusive deixou o próprio Jack de olho roxo quando ele ainda era uma criança. E mesmo com esse passado, o Jack parece a todo momento querer lutar contra a doença. Porque depois que ele tem uma atitude escrota ou impulsiva, ele mesmo fica se perguntando, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu perdi o controle? Que raio que tá acontecendo comigo? E até essa atitude dele desesperada de se isolar no hotel com a família foi uma tentativa de recomeçar uma nova vida. E logo no início, assim que eles vão pro hotel, a gente vê que realmente dá certo. Os 3 tiveram bons momentos juntos, eles estavam felizes. E a mulher dele, a Wendy, ela reconhece que desde o início, quando o Danny ainda era um bebê, o Jack ele ajudava como ele podia. E o Jack e o Danny sempre tiveram uma boa relação. Inclusive, o Danny se dava melhor com o pai do que com a mãe. Mas uma doença genética sem o devido tratamento sempre vai ser uma doença. Por mais que o indivíduo tenha força de vontade, isso não é suficiente para que ele seja curado e para que seja definitivo. Então, a força do hotel foi definitiva para acabar com um pouco de sanidade mental que ainda restava no Jack e que o hotel foi cada vez mais tirando isso dele, até que não restasse mais nada do Jack. E nos momentos finais que o Jack estava no ápice da violência, foi justamente citado na página 430 dessa edição que não era o Jack que estava lá fora, era a voz irada e lunática do próprio Overlook. E depois de tudo que ele fez para a esposa e para o filho, muitos consideram o Jack como um vilão, como o cara resumido a bater na mulher e ser opressor com o filho. Inclusive, quando teve o debate desse livro no grupo de leitura coletiva, deu para perceber que ele é um personagem bem odiado. Muitos também consideram o Jack como um antagonista, que independente dele ser mauzão ou não, o antagonista seria então a figura que se opõe ao personagem principal, que nesse caso é o Iluminado, ou seja, o Danny. Mas eu particularmente não vejo que o Jack pode ser representado como a oposição contra o Danny. Para mim, ele estava a todo momento lutando contra si mesmo a favor da família. Para mim, ele tem o mesmo peso, intenção e importância do protagonista. E a figura vilanesca que eu consigo ver nessa história é única e exclusivamente o hotel. Ainda
mais pelo fato do King basear o personagem em si mesmo, condenar o personagem seria o mesmo que condenar o autor. E assim, como eu não consigo imaginar o que o King passou com essa doença antes de receber o devido tratamento, eu só consigo concordar com ele quando ele diz que, abre aspas, o Jack é um personagem heróico lutando sozinho contra os seus próprios demônios. Fecha aspas. Todas as informações que eu repassei aqui sobre o alcoolismo, elas estão num artigo científico que eu acho muito interessante. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. E ele, além de falar sobre a doença, ele fala sobre dependência, sobre os efeitos dela, que eu citei aqui no vídeo. Vai falar também sobre o proibicionismo do álcool e de outras drogas, e como o ato de proibir é fracassado, e como a redução de danos contribui muito mais significativamente em prol da resolução e da prevenção desse problema social, que é bem complexo, mas que, conforme o próprio artigo científico diz, a redução de danos trata-se de uma postura de empatia. É uma prática ética de se colocar no lugar do outro, como se fosse o outro, e ter interesse pela diferença que o outro é. E ciência não é uma questão de opinião. Mas o que é uma questão de opinião é o que você achou desse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que você achou, qual que é a sua opinião sobre o Jack. Se eu te fiz refletir um pouquinho sobre a doença dele e sobre as características do personagem. Se você gostou desse vídeo, senta o dedo no botão de curtir, que eu vou amar saber o feedback de vocês. E se você gostou, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que já leu o Iluminado, ou com quem também adora Stephen King. Aqui embaixo eu vou deixar o link das minhas redes sociais, me sigam por lá para saber o que eu ando lendo, e muito obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo, um beijo e tchau!